E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje um assunto que tem a ligação, de entendimento, entre aspas, sobre o que seria a doença da adicção, do vício, da dependência, do drogado, do alcoólatra, enfim, algum nível muito próximo de um entendimento, mas que não é a explicação absoluta e é somente uma característica de milhões de outras que estão ali muito próximas e envolvidas nas questões das neuroses, das personalidades, dos transtornos, das crenças, enfim, de tudo que aquela pessoa, o adicto, classificando assim então, tem e é. E ela vem através do egocentrismo, a obsessão e a compulsão. Eu já tenho um vídeo aqui que eu falo exatamente sobre cada um desses e também um pouco dos três juntos. Até te convido para se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, para poder acompanhar mesmo o conteúdo que eu tenho aqui, curtir, compartilhar, enfim, comentar e ficar super à vontade. Até para poder ter essa linha de conversa que eu trago aqui, que não totalmente, mas de uma certa forma tem uma continuação assim, de assuntos interligados. Então, vamos finalmente falar do egocentrismo, que para mim hoje está em evidência e, poxa vida, ele tem sido retratado de uma forma muito cruzada, eu diria, muito cruzada mesmo, com muita coisa que está acontecendo no momento em que vivemos. E para fazer entender o que eu estou dizendo, é o seguinte: o egocentrismo, ele tem sido hoje retratado e expressado sendo algo muito parecido, mas não igual, e estando em evidência com muitas outras características e muitas outras pessoas com o nome Narciso. Fica comigo, essa conversa ela vai ser um pouco filosófica, ela tem uma ligação ao adicto propriamente, A gente não vai fugir dessa conversa porque é o que temos aqui, mas ela obviamente vai abrir aí uma série de perspectivas que vão trazer então muito provavelmente um incômodo para você, caso você não tenha aí um autoconhecimento e uma aceitação de alteração para algo melhor. Vamos lá. O Narciso, ele tem praticamente todas as mesmas características do egocentrismo, o ser egocentrado. Vem comigo, vai tremer um pouquinho. Pronto. Em cima disso, quais seriam as características então de um egocêntrico? O egocêntrico, eu vou falar do egocêntrico, eu não vou falar do narciso, tá? Porque eu não estou aqui para falar do narciso. Eu estou aqui para falar do egocentrismo, que hoje tem sido identificado, classificado, intitulado, ele está em evidência como sendo narciso, e muitas vezes não é o narciso, é o egocentrado. E que mesmo sendo muito parecido, tem algumas diferenças. E isso é importante para que então você, não num nível de diagnosticar, como, enfim, uma personalidade narcisa, mas tão propriamente como um egocentrado, que talvez ali seja necessário um outro nível de autoconhecimento. Porque o egocentrado, o narciso e todo ser vivo, todo ser humano, todo ser pensante, todo ser sensitivo que tenha um intelecto, ele passa pelo processo natural de ser egocentrado. E as características do narciso, elas virão posteriormente, dado o fato de ter sido um egocentrado potencializado que não houve
trazendo um pouco, né, de assuntos mais técnicos, uma castração ali na sua fase do período Édipo, e naturalmente entender que existem limites e ou expansões, caso contrário, perversão e etc. Mas sem entrar nesse aspecto mais da psicanálise e filosofando de uma forma um pouco mais ampla, o que acontece é que nós nascemos totalmente dependentes. Às vezes esses assuntos eles podem ser ridículos, banais, óbvios, obsoletos para pessoas que têm um mínimo de conhecimento. Mas existem outras que não têm. Ou elas têm muito conhecimento em outras coisas e essas passam despercebidas. Então, assim, uma pessoa, ou melhor, um neném, quando nasce, ele é totalmente dependente da mãe. Ele precisa dela para tudo. Para mamar, alimentar, ele chora para dizer que tá cagado, que tá com sono, que acordou. Ele aos poucos vai expressando alguma coisa. A gente passa pelas fases naturais que, poxa, também eu não vou ficar retratando aqui, mas enfim, o principal de entendimento é que nós nascemos totalmente dependente. Então, até que exista um possível reconhecimento de uma persona individual, ele é a mãe, os outros estão para ele, as coisas estão para ele, ele tem, né, diversas frases feitas, tipo Rei Bebê, enfim. É legal essa questão lúdica, assim, porque faz entender, de fato, o nenenzinho, ele é a totalidade da existência ali. Tudo está para ele. E ele é totalmente dependente, ele não sabe andar, ele se caga, ele precisa de alguém para fazer com que ele coma, ele não sabe falar, ele vê todas as coisas. Cara, ele viu a luz pela primeira vez, ele tava ali protegido pela mamãe, na barriga. Mano, ele respirou oxigênio, velho. Ele respirava na água, velho. Ele comia por simbiose. Então, assim, mano, todo mundo passa por isso, velho. Todo mundo. Só que existe algumas pessoas, assim como eu, que em determinado momento, eu não digo nem pelo aspecto da castração no período Édipo ali, não é nem isso, cara, é mais adiante ainda, e não também nesse aspecto de perversão, ou seja, é um processo dissimulado mesmo, falta um nível de discernimento, falta, ou, né, barra, não também deixando assim de uma forma totalmente pejorativa, vai, enfim, talvez essa pessoa tenha aptidões diferentes, ela tenha um entendimento diferente, ela tenha uma percepção diferente, que aí é o que aconteceu comigo, que hoje, aos 40 anos, eu consigo entender e trabalhar, 10 anos abstêmio também, estudando uma infinidade de coisas. Então, assim, o processo, ele vai além do que unicamente as etapas, as fases, as passagens e etc. Mas existe em quase todo mundo, se não todo mundo, mesmo não sendo uma regra, não sendo uma máxima, a característica do ser egocentrado. E que passa pelo egoísmo, que é diferente, mas também está no egocentrismo, que passa pelo narciso, que também é diferente, mas também está no egocentrismo. Porque o entendimento máximo dessa conversa que todos deveriam ter para parar de se sentirem vítimas ou achar que o mundo inteiro é vilão é que todos somos egocêntricos. A diferença está no discernimento do nosso egocentrismo. Tem que reconhecer um excesso de neurose, um excesso de personalidade com transtorno, seja lá o que for, uma crença que de repente é limitadora ou expansiva demais, um pertencimento ali de uma certa forma espacial que não compete àquilo que você vive, uma busca de uma aceitação externa constante porque você não se reconhece, uma falta de aceitação, sabe? Uma incompatibilidade, entre aspas, com o meio coletivo, social, familiar, de relacionamentos, profissional, acadêmico, esportivo, enfim, todas as coisas comuns da vida, da existência, certo? Então, assim, o grande ponto é que crescemos
e vivemos a necessidade da adaptação evolutiva darwinista, pelo amor da ciência biológica, e partimos então por todas as outras questões que são do mistério da existência, as questões inexplicáveis, aspectos transcendentais, espirituais, quânticos, mediúnicos, enfim, que transcendem os nossos 5 sentidos e fazem com que nós, naquela mesma relação do neném, totalmente egocentrado, tenhamos então mecanismos de defesas, modos de sobrevivência, pulsões em busca de prazeres ou fugas de dores. E aquele que tem uma predisposição genética, hereditária, aspectos fisiológicos, neurológicos, químicos, alterações hormonais, excesso de curiosidades, vá para a droga e use e potencialize ao extremo esse egocentrismo. Então a obsessão e a compulsão dele vai ser desenfreada, vai ser frenética, vai ser maluca, tanto de pensamento quanto de uso. E vai refletir tudo nessa questão egocêntrica. Então é óbvio que essa pessoa vai ter um monte de características narcisa. Mas não é porque isso existe numa característica do egocentrismo que ela é diagnosticada, ela é, por fim, totalmente narcisa. E não tem problema também se for e tiver conhecimento e buscar meios e maneiras de ser uma pessoa melhor dentro daquilo. Cara, eu sempre falo, eu prefiro uma pessoa ruim que se conhece do que uma pessoa que se acha boa e não sabe que é ruim. É melhor você ter alguém que já fez um monte de merda, um monte de bosta, que já foi ruim pra cacete e se entendeu como pessoa e hoje consegue fazer o bem, do que uma pessoa que só se acha boa. Porque a pessoa que só se acha boa não conhece o que é ruim. Ou num extremo absoluto de um ser totalmente iluminado, ascensionado, enfim, numa qualidade aí quase que impossível de ser feita, exceto por propagações de Messias, ela tem a bondade, né, nessa necessidade de dualismo aí, quase que antagônico, numa dicotomia polar, e ela somente habite então no que há de bom, no que há de bem, no que há de melhor e puro. Mas, cara, na boa, planeta Terra, carne, matéria, meu irmão, aqui é só perrengue, velho. Pra ficar bem, tem que passar por tudo isso, não tem jeito. Pessoas boas são pessoas que insistem em coisas boas. Pessoas de bem são pessoas que insistem em coisas de bem. Não tem mistério, é simples assim. Então, poxa vida, se a gente está falando hoje pelas redes digitais, os assuntos eles voltam a isso, faz parte de um processo que eu venho falando aqui já há um tempo e muitas pessoas falam que é realmente a nossa era, a era da informação imediata. Ela faz com que muitas coisas sejam, então, despertadas, reveladas, discutidas, e isso é muito bom, sabe? Então, novas personas estão surgindo, novas sensações de pertencimento, novos títulos para esses tipos de coisa, sabe? As opiniões, então, elas são retratadas, elas são vividas, elas são ouvidas. Poxa, uma série de coisas que vão, assim, trazendo com que o ser se identifique e em cima dessa identificação surjam outras coisas. Mas o problema dessa velocidade é que ela traz, ao invés de uma liberdade que está totalmente, unicamente ligada à sua responsabilidade, então assim, todo direito ele exige um dever, ao mesmo tempo todas essas coisas que são imediatas e superficiais, elas fazem com que viva-se então a libertinagem sem aquela intensidade do ato e somente os achismos, entre aspas, sobre alguma coisa. Então, muita coisa que nós estamos vivendo hoje não é de fato algo real. Ele faz parte de uma possibilidade, de uma realidade, mas que está confundido e que é normal, porque hoje é legal que existam todas essas opiniões, que existam todas essas reflexões, que as pessoas sejam ouvidas.
Mas tem que tomar cuidado para não ficar só no achismo, para não ficar na opinião só do celular. Tem que ir para a rua, tem que enfrentar, tem que sangrar, tem que viver aquilo. E também não dá para classificar alguém ou se classificar com o que você pesquisa no Google. O Google, ele é muito bom. Ele está aí para todo mundo. Todas as ferramentas de busca, né? Nós temos aí o Google numa totalidade, mas existem muitos outros. Então, assim como nas redes digitais, se você está ali só para postar foto no Instagram, fazer vídeo no YouTube, enfim, qualquer coisa desse tipo, cara, existem milhões de outras plataformas que você pode ter um estudo real, sabe? Que você pode fazer um vídeo com pessoas que estão trocando coisas bacanas. Então, assim, vocês estão enxergando como muitos assuntos cruzam num aspecto de egocentrismo? Porque tudo isso que eu estou falando volta para a pessoa. Então, se, poxa, ela precisa se autoafirmar, ela precisa diminuir alguém para poder se sentir melhor, ela manipula uma situação, ela faz qualquer coisa do tipo para poder se sentir bem, mano, essa pessoa ela tem um egocentrismo tão machucado, ela tá tão desesperada por atenção, ela se sente tão vazia, que todos esses mecanismos de defesa, todas essas coisas ruins que ela tá fazendo, toda essa manipulação que ela tá fazendo, ela tá gritando, sem que seja ouvida, falando, cara, eu não me aguento, socorro, me dá colo, eu tô sofrendo. O álcool e a droga entra nisso. O álcool e a droga faz com que essa pessoa se sinta descolada, se sinta bem, se sinta famoso, se sinta, seja lá como for. Não precisa fugir, sabe? Nesse aspecto assim, gritante do álcool e da droga. Cara, na moral, Instagram. Instagram é o quê? Instagram é uma vitrine de narciso, então. Instagram é uma vitrine de egocentrismo, sabe? Porque nós estamos ali freneticamente buscando curtidas, comentários, compartilhamentos, engajamento. Somos hoje somos reflexo de quantos seguidores temos. Então, cara, na boa, se for para botar mesmo na mesa, cara, todos nós somos completamente. Eu vou falar de mim, né? Para não ofender você, eu vou falar de mim. Eu sou completamente ridículo em viver esse nível de egocentrismo, esse nível de narcisismo, esse nível de vaidade, esse nível de apego a mim mesmo, sabe? Agora eu vou ampliar para nós, porque daí eu espero não ofender ninguém. Nessa busca desesperada de atenção, nessa necessidade insaciável de ter atenção, de ter um reconhecimento, de colocar alguma coisa legal e fazer, nossa, ele me curtiu, gostou de mim, nossa, ela comentou, gostou de mim, puta, tô da hora, tô bem, ô louco, tô com 10 milhões de seguidores, eu sou famosão agora. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Tem alguma coisa de certo nisso? Não. O que tá certo e errado? O que você acha. Você tá fazendo bem para alguém? Legal. Você é uma pessoa que, poxa, formadora de opinião, figura pública, criador de conteúdo, youtuber, influencer, blogger, o que mais? O que você faz? O que você está gerando de, sabe, nível de informação, comunicação, conhecimento? O que você faz? Você gera alegria fazendo piadas? Você faz o quê? Compartilha coisas boas, intelectuais, estudos? Você amplia o network de business? O que você faz? Eu tô aqui, ó. Eu sou um ex-drogado, continuo doidão, cheio de capacidade, competência, qualificação, tiro onda porque eu seguro a onda. E tô aqui, ó, falando pra você que tá sofrendo, entendeu? Vendo monstro, espírito, fantasma, tendo alucinação, escutando helicóptero, achando que tá atrás de você, vomitando sangue, não aguentando mais nem cheirar, velho, o nariz tão entupido, corroído, tendo que comer droga, entendeu? É isso. A minha presença aqui é unicamente pra você, que não morra, que não se suicide, que não fique maluco de vez, que vai internado, preso, não consiga parar de usar álcool e droga, sofrendo. É por isso que eu tô aqui, compartilhando a minha experiência,
estudando, me aprimorando, desenvolvendo um trabalho muito sério para poder contribuir de fato profissionalmente com esse tipo de pessoa que eu me identifico, que eu tenho essa experiência. E tudo isso está dentro de um egocentrismo, tudo isso está dentro de um narcisismo, mas não na qualidade negativa, pejorativa, de desdém, de necessidade de confirmações externas. Isso está dentro de um reconhecimento, isso está dentro de uma identidade, isso está dentro de uma seriedade. Isso está ligado junto à minha força vital. É elementar, é uma essência pura, real. É a minha luta pela verdade, pelo amor, pelo bem. Então tem que entender que muitas vezes uma palavra ela é gasta sem um entendimento real. Tem que tomar cuidado com isso. Você tem que tomar cuidado em não se sentir vítima e não achar que o outro é vilão. Porque essas coisas elas vão perturbando, elas vão aumentando a neurose, elas vão se transformando em traumas, em transtornos. Elas começam a se transformar em patologia, em enfermidade. E você, que já sabe usar álcool e droga, vai explodir o seu cérebro com isso. Então, o mais importante é ter esse nível de conhecimento, entendeu? Tem que saber, tem que reconhecer. Se você tem essas questões que voltam a todo esse nível de egoísmo, de, sabe, apego, resistência, necessidade externa, se você se vê fazendo mal a alguém para poder ter a atenção dela ou para se dar bem, se você tá triste, manipula uma situação para ter alguma coisa favorável, cara, muito provavelmente você está vivendo a doença caracterizada pelo egocentrismo, obsessão, compulsão da adicção, manifestada em narcisismo, em egoísmo, em manipulação, falta de aceitação, inabilidade existencial, incompatibilidade coletiva, muitas coisas que estão ligadas unicamente ao modo que você se construiu. E agora a sua oportunidade, estando sem o uso de álcool e drogas, estando abstêmio, estando sóbrio, é então excluir todas essas coisas ruins, porque agora você tem conhecimento, até então você não tinha, construir coisas novas com tudo aquilo que você acredite que seja bom, que você goste, que esteja ali guardado junto com aquela essência desse mesmo nenenzinho que foi aprendendo, que foi crescendo e que foi descobrindo que os limites, eles existem muitas vezes, inclusive, para nos proteger de nós mesmos. E que podemos, então, expandir em coisas boas. E que bom que existem esses limites. Que bom que existem coisas que nos fazem evitar de fazer merdas piores. E mesmo assim, para o drogado, para o alcoólatra, esse limite muitas vezes é ultrapassado. E ele é reconhecido no final, na desgraça, na morte, no enlouquecimento, no desespero. Então, o resgate dessa conversa, para poder então distinguir o que seria de fato o egocentrismo, o narcisismo, o egoísmo, com a ligação do álcool e da droga, do vício, é esse. É esse o processo de ter o conhecimento de um monte de coisa que hoje a gente encontra aí rapidamente pelas redes digitais e muitas vezes elas não estão ligadas, né, a um conhecimento profundo de uma doença ligada então à adicção que se manifesta com tudo isso, versus todo esse universo que você tem, todo esse horizonte que você tem de poder fazer uma nova história, de poder identificar ali um processo de manipulação, parar e falar, eu não quero mais isso pra mim, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais me defender, eu sei o que eu sou, eu vou conseguir isso de uma outra maneira. E ser transparente, ser verdadeiro, porque é isso que vai fazer com que a vida tenha mais sabor, mais cor, é isso que vai fazer com que novos prazeres sejam preenchidos. Então, poxa, eu me empolguei aqui com vocês, espero que vocês também fiquem empolgados, porque a empolgação é a nossa energia para fazer a diferença, cara. Quem nunca usou droga para ter uma empolgação, uma energia, ou tirar uma sei lá, insegurança, timidez, enfim. E depois, o que você vai fazer quando estiver limpo, careta, sóbrio, abstinente?
você vai ter que ter empolgação também, cara. Então essa energia ela tem que vir de alguma forma. Entender que você não precisa mais mentir, que você não precisa mais fugir, que você não precisa mais manipular. Cara, que você é o que você é. E se você quiser ser alguma coisa nova, você vai ser em cima dessa transparência, em cima dessa verdade, em cima desse amor, em cima desse bem maior. Porque é possível. Lembre-se disso. As pessoas boas são boas porque continuam fazendo coisas boas. Elas sabem o que é ruim. As pessoas de bem, elas continuam de bem porque elas fazem o que é de bem. Porque elas sabem o que é mal. Então é isso. Se você passou por tudo isso, cara, você tem uma oportunidade incrível. Melhor do que muitas pessoas que muitas vezes não terão isso. E a oportunidade é essa. Sabe? Esqueça os nomes. Esqueça os nomes, cara. Se você quiser usar o nome para poder se identificar, use o nome que você quiser, cara. Mas não se repita como as coisas que acontecem aí pela internet. Porque não é isso que vai funcionar. O que vai funcionar é você ter o seu autoconhecimento, saber o que você é como indivíduo no todo. Beleza? Mas é isso. Ficamos por aqui hoje. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!